Marcelo tá ansioso hoje. Tem que ver se tem o cabo certo, senão tem que comprar na rua. Pra quê? Pro Watermaker, consome muita energia. E aí, nós estamos aqui do futuro e a gente resolveu interferir para poder explicar tudo um pouquinho melhor, falar um pouco mais detalhado para vocês e principalmente começar com o que é um dessalinizador. Basicamente é um aparelho que limpa a água do mar, removendo as impurezas, os sedimentos e o sal também. Como produto final, a água limpa que você pode até beber. Tá, e o que compõe o sistema e como que funciona tudo? Então, é basicamente composto de duas unidades. A unidade de alta pressão e as membranas por onde vai passar a água salgada. Então, puxa a água do mar. Depois de puxar essa água do mar, ela vai passar por um filtro, vai tirar as impurezas no nível mínimo que a bomba de alta pressão precisa para trabalhar. Ela vai pegar essa água, vai jogar cerca de 55, 56 bar dentro das membranas, que vão, usando o processo de osmose, vão separar uma solução mais concentrada de sal. Então a maior parte dessa água, que vai sair concentrada em sal, vai sair para fora do barco. Tem um passa-casco ali que vai jogar essa água fora e a outra parte vai ser aproveitada. Aqui tem um manômetro para medir a pressão. O ideal é manter aqui em 50, 55. E vem também uma pecinha bem maneira, que é para indicar a produção de água, que é essa daqui, ó. Tem galões por hora e litros por hora. E é possível usar o Watermaker enquanto está navegando, só que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita atenção se a mangueira de onde ele está puxando a água está bem profundo e não está pegando as bolhas que fazem com o barco em movimento, porque esse ar que fica girando ali dentro, ele pode prejudicar muito a membrana. E você pode ver que o Watermaker, ele vai começar, a bomba vai começar a tremer pela falta de água. Sim, dá pra... E também é possível usar o sistema de dessalinizador em rios ou em lugares com água que não são salgadas. A única questão é que tem que prestar muita atenção na pressão, porque existe uma pressão máxima e como essa água não está tão concentrada, essa pressão pode subir muito mais rápido. Tem águas negras mesmo, águas de rios que tem águas negras, pode ser utilizado também sem problema nenhum. O que vai, como ela falou, basicamente de acordo com a concentração, vai ter uma saída também de água maior ou menor. Então é de se esperar que em lugares onde tem água mais com a concentração de sal maior, a saída seja menor também, não vai fazer os 140 litros, entendeu? E em águas geladas ele tem tendência também a produzir menos água. Então é tudo uma combinação de fatores. Essa água, para onde que ela vai? Quando a gente faz a água, para onde que ela vai? Ela vai direto para o tanque, tem uma válvula ali que a gente escolhe, como se fosse um T, que a gente seleciona para onde que vai a água que está sendo dessalinizada. E a gente pode optar por mandar direto para os tanques, ou então a gente manda para um recipiente à parte. Por exemplo, se a gente quiser encher garrafas para beber, essa água para beber, que aí não passa pelo tanque, né? Ou a gente pode ir para doar água para os amigos, a gente usa essa mangueirinha à parte, né? Porque ela consegue já encher direto um galão, e por aí vai. Tem mil e outras utilidades. 90% da água captada pelas bombas é despejada de novo no mar, saindo uma concentração muito forte de sal e outros resíduos, e nos outros 10% saem água limpa para o consumo. O verde é a saída de água da escória, né? Isso aqui depois vai ficar preso, assim como a membrana aqui, eu vou fazer um suportezinho legal para ela. A bomba já está presa. Essa aqui é a nossa saída de água, que eu vou botar no Y depois ali para fazer a prova d'água. E quando eu jogar para o outro lado do Y, vai direto para o tanque. Essa é para pegar a água do mar. Também, agora está provisório ali para fora, mas eu tenho uma tubulação de água salgada aqui embaixo. O filtro vai ficar preso aqui no cantinho depois. E agora, por enquanto, só falta fazer, para botar para funcionar para hoje, só falta botar a conexão. E é fácil instalar, qualquer um pode instalar, você teve que contratar alguém para instalar. E quanto tempo leva?
A gente fez com a ajuda do Sandro, deu uma cerveja para ele, 10 litros de água. Eu fiz com a ajuda dele e eu diria que a ajuda é necessária mais pelo peso dos equipamentos, dependendo de onde você for botar, porque é tudo muito simples, já vem tudo escrito no manual, tem um diagrama, então foi muito tranquilo, apesar de eu não fazer ideia nenhuma de como funcionava um aparelho desse antes da compra. Então a gente levou aí cerca de 40 minutos para instalar, foi bem tranquilo mesmo. Essa unidade de alta pressão, ela é composta por duas bombas, diferente da maioria dos outros water makers, que eles têm aí uma bomba com um motor específico para tirar a água do mar ali e criar uma pressão positiva em direção à bomba de alta pressão, e a outra bomba de alta pressão para poder, claro, jogar uma alta pressão nas membranas. No caso dessa bomba da Raymond, no modelo AC, né, de corrente alternada, 220 volts, é tudo uma bomba só, com cada lado, dentro desse mesmo eixo, cada lado você tem uma bomba. Aqui, de um lado você vai ter a de baixa pressão e do outro lado você vai ter a de alta pressão. Tá, mas e por que a gente escolheu esse dessalinizador? E foi em questão de preço? Quanto que a gente pagou nele? O que foi a decisão? A gente acabou escolhendo esse da Raymond, que é o modelo 220. E a princípio não era o que a gente queria um modelo 12 volts, que consumia cerca de 30 amperes. E a gente acabou escolhendo esse 220 na correria. Quando fomos comprar o de 12 volts, não tinha para vender de imediato, teria que esperar de 7 a 10 dias, porque a Raymond é uma empresa da Austrália, ia ter que esperar porque o fornecedor daqui não tinha estoque. Aí ele ofereceu para a gente o de 220 e a gente tinha ideia de rodar ele no inversor, de tensão e tal, e foi assim que a gente escolheu ele. Não era o que a gente queria inicialmente, mas depois acabou sendo bem melhor do que a gente esperava, porque o de 12 volts faz cerca de 30 litros por hora e esse faz 140 litros por hora. A gente pagou cerca de 5.200 euros nesse dessalinizador e a gente teria a opção de comprar ele em dois modelos diferentes, né, que seria a mesma bomba com o mesmo sistema, só que na versão naked, que seria a versão pelada, e a versão que eles chamam de portátil, que seria uma versãozinha com uma haste para você pegar e mover ele para os lados. As membranas teriam um case ali diferenciado para proteção e tal. Isso seria mais para as pessoas que vão tirar e botar do barco com frequência, entendeu? No nosso caso a gente quer ele instalado ali, a gente não vai tirar ele dali tão cedo, então a gente pegou a versão naked, que em compensação essa versão naked vem com tudo que você precisa para instalar, vem com todos os T's, as válvulas em Y, metros e metros de mangueira, parafusos, abraçadeiras, tudo que você precisa. É caro, você gasta os 5.200, mas você não compra mais nenhuma peça. Diferente do outro que já é o portátil, e o portátil não vai vir essas peças para você, em compensação já viu aqueles cases de transporte e etc. Então pra gente caiu como uma luva, gastou esse dinheiro também, não gastou mais um centavo depois. Vem com inúmeros filtros de reposição, 5 filtros de reposição, vem com os produtos para você fazer o pickling, que é para você invernar, que a gente já vai falar disso. Então vem com um monte de coisa que foi muito bom, a gente não se arrepende nem um pouco. Eu vi que dentro da Raymond tem vários outros modelos. Então... Eles têm um modelo 12 volts, como já foi falado, eles têm um modelo também a combustão, que ele já é como se fosse ele é um motor a combustão igualzinho de um gerador, só que ele não gera energia, o próprio movimento dali do eixo do motor gira a bomba do water maker, né? Então você faz ali usando diretamente o combustível. Que pra gente não é interessante, não foi interessante isso, porque no final a gente ia ter um motor a combustão que só é capaz de fazer água. Se você tem um gerador, você gera energia também. Então o gerador é versátil. Ele pode tanto ser usado pelo water maker como pode ser usado para carregar uma bateria, usar alguma ferramenta. Já esse outro não, esse outro só faria água, entendeu? Existem inúmeros modelos de outras marcas também, números de membranas diferentes, com isso aumentando, reduzindo a capacidade e tal. Esse que a gente escolheu é bem grande, a membrana tem 1,15 m, são duas membranas de 1,15 m,
por cerca de 25 centímetros, então não são pequenas, são uma das maiores que você vai encontrar para embarcação. Alguns sistemas trabalham com reaproveitamento de pressão e etc, e conseguem economizar mais energia e tudo mais, mas não é o caso do nosso Watermaker. A ideia inicial era rodar no inversor, né? Era rodar no inversor. Enquanto não chega, ele já está preparando o inversor aqui, né? Para receber o salinizador. Vamos mostrar aí o consumo, né? Esse aqui é o inversor que ele tá ligado. Ele tá consumindo aqui, agora ele vai virar aqui, vocês vão ver, 1.5 kW. Tá um pouquinho acima do que dizia, era 1.300 que ele dizia, mas também não sei se dá para confiar 100% nesse cara aqui. Como ele é de 2000, ainda tá sobrando aí um bocado para poder ligar TV e etc, né? Agora tem que ter cuidado com a energia. Pô, mas né? 170, 140, 170? A TV? Não, de água. Ah, 140 litros por hora. Pô, nem se precisa quiser deixar ficar muito a linha tempo. ligada, já foi, mano. Já foi. Aqui, olha lá, tá descarregando 125 amperes. Mas a gente tá com o motorzinho aqui dando motor também. O motor tá dando ali cerca de 30 mais ou menos ali. Talvez gaste um pouquinho mais do que imaginava, mas é água, né? É água. Mas a gente tentou, fizemos algumas tentativas, ou o inversor esquentava demais, e é um inversor bom, mas ou ele esquentava demais ou drenava muito das baterias. A gente sabia que ia drenar bastante, mas não tanto. Então a gente optou por comprar um gerador. A gente comprou um gerador da Caterpillar de 2000 watts e que foi suficiente para rodar ele. E foi isso que a gente usou a temporada inteira. Ele já tá com um brinquedo novo. Você lembra que eu falei de botar para rodar no inversor o Watermaker? Funcionou, mas a bateria ia pro saco muito rápido. Drenava muito rápido mesmo, por pouco tempo. A matemática não fecha, simplesmente você tira 1.300, depois põe 1.300, não. Tem 100 baterias, só de 680 amperes. Mas mesmo assim, não deu certo não. E a gente tinha um gerador de 900 watts, só que não é o suficiente. Aí a gente comprou esse daqui da Caterpillar, pegamos com um descontão, porque ele era do monstruário, então ele saiu 170 euros mais barato. E a gente tem confiança na marca. Segundo o fabricante, funciona com de 2 kVA, que é esse daqui. Então, botamos o óleo já. Vamos tentar divertir. Vamos ver o barulho que esse bicho faz. Com certeza faz muito. Mas aí a gente vai pra terra, deixa fazendo a água, carregando tudo. Aí os vizinhos ali que se virem, entendeu? Bota o fone de ouvido. E é um barulho de motor gostoso ainda, né? Com o outro, e o outro é metade desse. Vou botar aqui agora na roupa. Fala rápido que eu não quero perder. Adaptador para gerador. Tá tudo desligado lá dentro, eu vou começar a ligar as coisas e daí a gente liga o Watermaker aqui. E um fato curioso em relação ao consumo de energia, quando a gente foi comprar o gerador, a gente estava preocupado pelo fato de ser uma bomba. E uma bomba, normalmente, motores por indução, ele tem um pico de energia maior quando você liga ele. E eu fui informado pelo atendente da loja que a gente comprou o gerador,
que uma bomba dessa de 1300 watts não ficaria legal com um gerador de 2000. Só que dentro do Water Maker ele já vem equipado com capacitores para dar uma partida suave, entendeu? Então basta você conectar ele à energia, esperar alguns segundos e você dá a partida nele, ele vai iniciar sem problema nenhum. Não há pico de energia, se há não é nada considerável. Então essa foi uma das dúvidas que a gente teve quando a gente comprou e graças a Deus foi tudo muito bem. O gerador nem pestanejou e levou tranquilo. Em termos de consumo, se a gente puser uma relação gasolina, que é o que usa o gerador, que o gerador usa, e quanto que a gente gera de água, seria basicamente para cada litro de gasolina a gente gera 140 litros de água. Ou seja, o nosso tanque que tem 700 litros, a gente leva cerca de 4, 5 horas para encher, dependendo da demanda, porque às vezes a gente aproveita para lavar roupa junto e tal, e acaba consumindo mais água. Mas leva então 5, 6 horas e vai gastar basicamente uns 6 euros de combustível por aí, não mais que isso, para cada vez que a gente usa. Mas você pode beber essa água? Como que pode beber essa água? Sim, pode, porque o Water Maker, né, o desalinizador, usa o processo de osmose inversa, que é acho que é o processo mais eficiente que tem para limpeza de água. Também livra a água de bactérias e vírus, porque são partículas maiores do que as próprias partículas de sal que tem na água. Então a água sai com uma qualidade muito boa. E aí a gente pode beber direto dali sem precisar passar por um outro filtro. Inclusive, quando a gente saiu daqui do Porto de Masnau e a gente foi, a gente usava o filtro, né, na nossa bica, igual em casa, né? Tem o filtro que filtra a água que vem da rua. E quando a gente saiu daqui do Porto, chegamos em Menorca e depois de um tempo que a gente abasteceu com a água de Menorca, quando eu fui beber água do filtro, eu já senti um sabor completamente diferente, não estava agradável, a gente estava tendo muita dor de cabeça com frequência, a gente passou a comprar água mineral porque não estava dando. E aí você vê, né, a quantidade de plástico também que a gente gasta, que a gente consome, porque comprar garrafas e garrafas de água para beber com calor e tudo. Não é bom para ninguém, nem pra gente, porque é um peso danado ficar carregando garrafa para cima e para baixo. Então isso ajudou muito também nessa decisão. Parte, mas eu acho que a gota d'água foi a Formenteira, que a gente queria, inclusive, a gente queria abastecer água em algum lugar, estava disposto a pagar, fazer toda aquela operação para abastecer de água e não tinha ponto. Formenteira é uma ilha onde não há abastecimento de água pelo continente, nem pelas ilhas satélites ali dela, né? Então toda a água de Formenteira é dessalinizada, então não existe ponto de abastecimento. As marinas cobram caro também e tem horários para abastecer. Você não pode chegar a qualquer hora, mesmo que você tenha pago uma vaga na marina, você não vai poder abrir sua torneira a qualquer hora e esperar que tenha água. Não é assim que funciona. É verdade. E para fazer a manutenção, como é que é? Quando tem que trocar muita peça, as peças são caras, o que tem que fazer? Então, a manutenção básica, que vai ser feita com mais frequência, obviamente é do filtro, né? Porque imagina ali 5 horas puxando água de sal, você vai captar um monte de coisa que vem junto ali. Você poderia até botar os filtros primários antes mesmo desse filtro de 5 micron, que é o filtro recomendado pelo fabricante. Você poderia botar alguns outros filtros para reduzir os resíduos mais grossos. Mas esse filtro de 5 micron, ele, de acordo com o fabricante, ele duraria cerca de 55 horas de uso, que é bastante coisa. A gente troca com mais frequência, porque a gente quer uma água com um saborzinho melhor, né? O filtro, se você parar para pensar, ele acumula partículas ali de organismos vivos, então vai acabar deixando um gosto na água no final. Então a gente troca com muito mais frequência que isso, mas a gente compra um pacote de filtros maior. Por exemplo, a gente conseguiu comprar 6 filtros de 5 micron por 12 euros, ou seja, 2 euros cada filtro. É barato, não é caro. E além disso, para a temporada é basicamente isso, é só ficar trocando os filtros. Final de temporada ou a cada ano recomenda-se trocar o impeller, que é o rotor do motor, e esse você vai pagar cerca de 17 euros. E também uma vez ao ano trocar o óleo do cárter da bomba de alta pressão, que levam 300 gramas
300 ml basicamente de óleo, e uma garrafa de óleo de 1 litro dessa vai te custar cerca de 12 euros por aí. Então sai, é barato. Como eu falei, o produto para invernar ele já vem, então assim, a gente está falando aí de um custo anual de menos de 30, 40 euros, então é bem barato, bem barato. E as membranas? As membranas, elas, de acordo com o fabricante, elas duram entre 5 e 10 anos, a depender do uso. Se você, imagina que se você seguir todos os procedimentos que o fabricante recomenda, e inclusive, óbvio, não usar de forma residencial, que você estaria fazendo muito mais água do que a gente faz, por exemplo, em teoria ela deve durar aí até 10 anos, e cada membrana dessa ela custa 250 euros, é fabricada por uma empresa chamada Filmtech, ou seja, 2 membranas no nosso caso seriam 500 euros aí, a cada 10 anos, no mínimo 5 anos, ou seja, que ainda assim, para ter esse conforto, é um valor que eu diria que bem satisfatório. A gente tem também o processo de manutenção, que eu diria que é o mais importante, que deve ser feito entre cada uso do aparelho, né? Esse da Raymond, por exemplo, que eu imagino que seja universal para todos os water makers, mas o da Raymond recomendam que, se você está utilizando o water maker e depois do uso, você deve fazer uma lavagem no sistema. Se você for utilizar dentro de 48 horas novamente, não há necessidade de tirar a água salgada de dentro do sistema. Você poderia deixar como está, e claro que variando da temperatura também. Se você está em águas tropicais, águas mais quentes, tende a crescer mais vida dentro dessa água salgada, que já está composta de inúmeros seres vivos ali, e vai ocasionar o deterioramento das membranas, que é o coração do water maker. Até 48 horas disse que pode manter a água salgada ali, logo você tem que usar o sistema depois de novo, que seja com água salgada ou não, você usa ele e fica tudo bem. Para armazenar por mais que 48 horas, você deveria passar água doce, água não salgada. E essa água não pode ser uma água que contenha cloro, porque senão vai estragar as membranas do seu water maker. Isso está escrito no manual e a garantia não vai cobrir. Então, com a água doce, você poderia armazenar ele aí durante até 7 dias. Passados 7 dias, o aconselhável é que você faça o pickling, que é botar uma solução. É um pó que vem, existem outros tipos também de soluções que pode ser utilizado, mas a mais comum e barata é esse pó, que o nome vai aparecer embaixo para vocês, e é diluída em 3 colheres de sopa a cada 10 litros de água, e você passa essa água pelo sistema e deixa essa água ali dentro do sistema. Isso vai evitar com que crie qualquer tipo de vida ali dentro, armazenando o sistema por até 1 ano, entendeu? Que é normalmente mais que o suficiente para você invernar. E também existe o Auto Flush, que é um sistema que você pode comprar à parte, que faz o desalinizador funcionar automaticamente com um timer, e aí você pode ajustar para fazer toda semana durante alguns minutos. E aí ele vai puxar água do próprio tanque de água do barco para fazer essa lavagem. Já tá ligado na tomada? Tá. Então é só apertar o... O que foi? Não virou. Bom, primeiro o problema técnico, nós vamos resolver. Falta essa, a inversão não aguentar. A chave tá frouxa, cara. Tá puxando água? Não vi ainda não. Água aqui. Tá puxando? Tá puxando. Eu não tô vendo água passando. Mas pera aí, eu tenho que aumentar a pressão agora. Ó, tá puxando água aí, ó. Vamos lá, tem que chegar a 55, vai fechando devagarzinho.
Alguns momentos depois... Ó! Vamos ver o fluxo que tá fazendo aqui, segura aí. Cara, sai muita água, olha. 140, filho. 140. Ih! Peraí, deixa eu filmar o cara provando. Que delícia. Prova. É doce? É doce? Que alegria, hein? É doce. Já provou? Vou provar também, pô. Vamos ver como é que é essa água aí. Pô, sai água doce. Água normal. Docinha, da torneira. Grande, Marcelão, agora tem água à vontade. Olha a velocidade da água, cara. O tanto de água. Cadê o galão, Sandro? Tá jogando fora, já tá me dando paura aqui, só de ver. Tá me dando agonia de ver água doce. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente tentou juntar o máximo de informação, de coisas que vocês pudessem ter dúvidas. A gente pediu ajuda para nossa família, para os nossos amigos, para mandarem perguntas pra gente. A gente agradece muito. Mas se a gente deixou alguma coisa faltando, se vocês têm qualquer outra pergunta, qualquer dúvida, vocês podem botar aí nos comentários. Por favor, botem nos comentários. E se não tem dúvida também, pode dizer o que vocês acharam, se vocês gostaram, se não gostaram, pode comentar aí. E não esquece do joinha e se inscreve no canal. Liga aí o sininho para ficar sabendo quando que vai sair vídeos novos. E é isso. É isso. Até a próxima. Valeu!